Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana, de História. Hoje estamos aqui para a nossa aula 9, referente à semana de 20 a 24 de julho. O tema da nossa aula de hoje são as rebeliões, ou seja, as revoltas ocorridas no Brasil colonial. O Brasil colonial também é conhecido como América Portuguesa, tá? Devido ao fato de ser colonizado por Portugal. Dentre essas rebeliões, eu vou destacar a Inconfidência Mineira, tá? Ou a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolta Pernambucana, tá? O que essas três têm em comum? As três são baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade lá da França, lá do Iluminismo. Lembra que nós estudamos lá no primeiro bimestre, né? Os ideais dos filósofos iluministas surgiram lá na França, foram inspiração para a Revolução Francesa, libertaram a França do antigo regime, do absolutismo monárquico, e também foram, né, inspiração para a independência dos Estados Unidos. Após as notícias, né, tanto da Revolução Francesa, após a notícia, né, tanto do Iluminismo quanto da independência dos Estados Unidos chegarem aqui no Brasil, começam, né, a estourar essas rebeliões, esses movimentos. O primeiro que nós vamos ver, né, é a Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em Minas Gerais, no século XVIII. Minas Gerais, como nós sabemos, foi o local, né, onde foram descobertas as minas de ouro, e esses mineiros, né, as elites locais, eles eram obrigados, né, a pagar vários impostos para o rei de Portugal. O que acontece? Chega um momento que as minas secam, né, a escassez das minas acontece e essa região, né, ela fale, ou seja, há um empobrecimento da região. O que o rei faz? Os mineiros, eles já não estavam conseguindo pagar mais os 20% de extração, né, de ouro referente à extração dessas minas. Aí o que o rei faz? O rei, né, ele passa a cobrar, né, um imposto extraordinário chamado derrama, tá? Aí toda a população, seja rica, seja pobre, era obrigada a pagar impostos. Muitas famílias ali da região perderam tudo, né, que tinham, tá? Este movimento, ele foi liderado, como eu já falei para vocês, pela elite mineira, baseada nos ideais iluministas, e o único líder deste movimento que não era rico, que não pertencia à elite, era o Tiradentes, né? O famoso Tiradentes. E ele, justamente por não pertencer à elite, foi o que sofreu, né, a pena mais pesada ali no final dela, tá? As ideias iluministas, como que elas foram aplicadas aí dentro da Conjuração Mineira? Eles queriam liberdade, queriam fraternidade e queriam igualdade. Queriam conquistar uma liberdade definitiva, queria tirar, né, o sistema de colônia do Brasil e implantar uma república, e o rei deveria realizar algumas reformas como criar universidades do Brasil, deixar os escritores terem liberdade de expressão e abolir, né, a tortura aos escravos, porém não abolir a escravidão totalmente, tá? Porque os senhores do Brasil, né, eles queriam, né, continuar aqui com a escravidão. O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi o líder, né, dessa revolução. Como que aconteceu aí o desenrolar dos fatos? Em janeiro de 1789, a derrama seria executada, ou seja, os impostos, né, iam ser cobrados. Assim, os revoltosos poderiam contar com o apoio, né, da população revoltosa. O Joaquim Silvério dos Reis, ele era um dos inconfidentes, ele acabou denunciando o movimento para as autoridades portuguesas e ele teve o perdão de suas dívidas com a coroa. Em 1792, todos os inconfidentes foram presos e eles tiveram punições bem brandas para a época, viu? Somente o Tiradentes, né, que foi condenado a enforcamento. Por quê? Porque ele tinha pouca influência econômica, pouca influência política, e ele foi, né, enforcado no dia 21 de abril de 1792. Por isso que hoje, o dia 21 de abril, é feriado, tá? Partes do seu corpo foram expostas na estrada
que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, né, para que ele servisse de exemplo aí, né, para que esse movimento não fosse repetido. Porém, ele foi considerado, né, um herói nacional, um dos primeiros líderes ali, né, por um projeto de independência do Brasil, né. Apesar de não ter dado certo, como eu já falei para vocês, a Inconfidência Mineira, ela foi um dos primeiros projetos, né, que apesar de ter ficado na fase conspiratória, ou seja, não chegou a acontecer, pela independência do Brasil de Portugal, né? Foi um grande passo aí. Outro movimento aqui no Brasil, né, que teve como base os ideais iluministas, foi a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates, porque esses profissionais foram os líderes do movimento, tá? Onde aconteceu na Bahia, na data de 27 de agosto de 1768, também influenciada pelos ideais iluministas e independência dos Estados Unidos. Eles queriam mudanças políticas, queriam implantar a República no Brasil e queriam também mudanças sociais, tá? O que eles queriam? Por que a Conjuração Baiana aconteceu? Porque o povo estava insatisfeito, estava passando fome, a escravidão não era bem vista e eles também não estavam contentes com o domínio de Portugal para o Brasil. Quais eram seus objetivos? Libertar o Brasil de Portugal, né? Em vários sentidos, os escravos também. E aumento de salário para os soldados, tá? As consequências. Não deu certo, também não passou da fase conspiratória, porém, né, deu impulso para os primeiros projetos, para as primeiras campanhas de abolição dos escravos no Brasil, né? Contou com participação de pobre, letrado, padres, pequenos comerciantes, escravos e ex-escravos, tá bom? Também não deu certo, né? Não saiu da fase conspiratória, mas marcou aí o início dos movimentos abolicionistas do Brasil. Essa daqui, pessoal, é a bandeira tanto da Revolução Pernambucana como a bandeira, né, hoje de Pernambuco. A Revolução Pernambucana, ela aconteceu em março de 1817 e, diferentemente das outras duas, né, ela saiu da fase conspiratória e os revoltosos conseguiram assumir o poder por 2 meses lá na província de Pernambuco. Quais foram as suas causas? A crise, né, econômica regional, o absolutismo monárquico português e também as influências dos ideais iluministas, tá? E principalmente, pessoal, a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, tá? A presença do rei Dom João VI no Brasil e a sua mudança para o Rio de Janeiro fez com que Pernambuco ficasse esquecida, tá? Por isso que os revoltosos ali, né, eles se revoltaram e deram origem à Revolução de Pernambuco, tá? Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer a atividade, preencher a tabelinha lá, né, com os dados pedidos das revoluções. Mas o basicão é isso aí. O processo principal dessas revoluções é que elas são baseadas no iluminismo e na independência dos Estados Unidos. Ou seja, essas notícias aí de fora chegaram ao Brasil e, né, deram exemplo aí para a população brasileira lutar por liberdade, fim de escravidão e pelo fim do domínio de Portugal, tá? São os reflexos aí dos ideais iluministas no Brasil.